Bom, pessoal, eu tinha deixado esses slides para vocês na semana retrasada, né? E hoje eu vou dar uma comentada sobre algumas questões dele que eu acho que são bem importantes. Olha só, vou passar aqui adiante, né? Acho que todo mundo já tem uma noção, né? Eu já tinha feito uma aula, né, um sábado até, sobre o CSS, mas a ideia é o quê? Que o CSS, ele permite que a gente configure a questão de aparência dos sites, né? Enquanto o HTML fica com a parte estrutural, tá certo? Mas então assim, ó, o que é o CSS? Né? Até a sigla CSS é Cascading Style Sheets. A gente vai ver com calma por que tem esse nome, né? Folha de estilo em cascata. Tem uma razão para ter esse nome, né? A gente já vai ver. Na verdade, folha de estilos é bem claro o que é, mas o em cascata é meio estranho, né? Mas a gente vai ver o que é. Bom, então, vamos lá, vamos adiante. Bueno, isso aqui é um resumo, né? O que acontece, mas isso acho que é claro, mais ou menos claro para todo mundo. O navegador solicita a página, né? Quando ela encontra uma instrução na página HTML que indica que a página utiliza uma folha de estilos, o navegador ele faz uma solicitação separado, tá? Então primeiro vem o HTML, depois vem a folha de estilos. É claro que isso é numa velocidade extremamente alta que a gente não percebe isso, né? Tá? Bom, vamos lá, vamos adiante. Como é que a gente pode vincular o CSS a um documento HTML? A gente pode vincular de 3 formas diferentes e a gente já vai ver. A gente pode na forma inline, na forma interna e na forma externa, tá? São 3 formas que eu acho fácil da gente enxergar aqui. Eu vou ver um exemplo bem com vocês aqui, ó. Então eu tenho lá o inline. O que é o inline, né? Olha só, a gente nem aprendeu ainda como é que configura o CSS, mas é muito simples. Mas olha aqui, ó, eu tenho o parágrafo, tá? No HTML, isso é dentro do código HTML, e daí eu vou colocar o estilo que eu quero. Por exemplo, eu quero que a cor fique azul. Então eu vou colocar para aquele parágrafo a cor azul, tá certo? É na linha, né? Essa daqui a gente quem que vai sofrer o efeito disso? Somente aquele parágrafo, tá certo? Daí eu tenho a folha de estilo interna. Aonde que vai a folha de estilo interna? Do documento HTML também. Então eu vou colocar dentro do head, ó, head, barra head, e lá dentro eu tenho a configuração do estilo. Claro que esse é um exemplo muito simples que ele permite que a gente faça, aqui nesse caso, só troque a cor dos parágrafos para azul, tá certo? Então, todos os parágrafos do meu documento vão ficar na cor azul. Essa é a folha de estilo interna, porque que interna é dentro do documento HTML. E daí a gente tem a folha de estilo externa. O que a gente faz? A gente coloca lá dentro do head também, só que um link para um arquivo externo, tá? Então aqui, obviamente, a gente já aprendeu como é que a gente configura caminhos. Se eu coloquei assim, é porque o arquivo de estilos está dentro da mesma pasta do arquivo HTML. O nome que vocês podem usar o nome que vocês quiserem, mas a extensão tem que ser .css, ok? Bom, então, aqui a gente tem as 3 formas, né, diferentes de utilizar. Qual a mais apropriada? De uma forma geral, a mais apropriada é a forma externa. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero configurar 3 ou 4 arquivos HTML, sei lá quantos, né? Com o mesmo estilo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um único documento, né, escrito, né? Por exemplo, o meu estilo aqui. Eu deixo esse único documento e vários arquivos fazem referência a esse arquivo CSS. Então, fica uma única vez e vários arquivos utilizam o mesmo estilo. Isso é possível e, digamos assim, é a forma mais apropriada
da gente fazer isso, tá? Bom, apareceu ali o meu gravador de vídeo, né? Então, olha só, a gente tem essas formas aqui e por que que a externa é a mais recomendada? Porque a gente pode, como eu já tinha dito, aplicar o mesmo estilo a várias páginas simultaneamente, tá? Além de, obviamente, de facilitar muito a manutenção. Quando a gente quer fazer alguma alteração, eu não preciso fazer alteração em vários arquivos e somente em um único arquivo, tá ok? Então, realmente, são várias questões que levam a gente a saber que a forma externa é a mais recomendada, tá? Bom, a gente já sabe como é que usa, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui num documento HTML, mas eu coloco, né, essa linha de código com o nome do arquivo de estilo, tudo dentro do head. A gente pode também fazer de uma outra forma, tá? Porque a gente não vê muitas pessoas usando isso, se vocês até forem procurar na internet, mas essa forma também a gente pode usar, ok? Eu acho mais apropriada a maneira mais tradicional, mas eu não posso deixar de mencionar que isso também é possível. Bom, então, agora quero saber o seguinte, por que esse nome, né? Estilo em cascata, que será isso, gente? Isso aí se refere ao quê? Ao termo, ou à forma, né? Como o navegador decide qual a regra tem prioridade sobre outra. Isso, como é que o navegador decide mostrar pra gente? Por exemplo, se vocês têm regras conflitantes, como é que ele vai tomar, o que ele vai tomar de decisão, né? Bom, primeira coisa, a primeira regra, a primeira prioridade de todas são as configurações padrões do navegador, né? Opa, desculpa, a menor prioridade de todas é essa daqui. E daí, se vem alguma configuração, o que vai acontecer? Ele vai abandonar as configurações do navegador e vai obedecer, né? Assim, ó, a folha de estilo externa. Se tem uma que sobrepõe a externa, uma que conflita com a externa, quem que ele obedece? A interna. E se tem uma que é inline e entra em conflito com qualquer uma das outras, a inline tem a maior prioridade. Então, é nessa sequência aqui. Menor prioridade até a maior prioridade. Em caso de conflito, ele atende o estilo inline, tá ok? A gente vai ver isso com um exemplo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, tá certo? Bom, então, dando continuidade, vamos ver um exemplo, né? Vamos lá dar uma olhadinha num exemplo que eu construí, bem simplesinho, mas só para explicar essa questão do estilo em cascata. Olha só, eu criei um documento HTML, aqui eu coloquei uma folha de estilo interna, né? A única coisa que eu estou querendo configurar com essa folha de estilo é a cor dos parágrafos. Então, eu estou definindo aqui que a cor dos parágrafos vai ser verde, tá certo? Daí eu tenho, né, um texto bem pequeno aqui com 1, 2, 3 parágrafos e eu defini o seguinte, ó. Defini esses 2 parágrafos, não tem nenhuma definição inline, só o primeiro parágrafo, que está dizendo que a cor deste parágrafo vai ser azul. Bom, e ainda, só para vocês entenderem, olha aqui, ó, eu criei ainda um link externo. Então, eu tenho um arquivinho chamado estilo, né, que é uma chamada externa, e ele tá aqui. É um arquivo bem simples, né, só para... Então, aqui, ó, eu tenho o H1, que são os títulos de maior, né, hierarquia, e os parágrafos. Eu não fiz, até porque a gente nem viu, e a gente poderia colocar H1,P e definir só numa linha, mas eu quis deixar separado até para ressaltar para vocês, tá? Isso aqui, a gente, na verdade, se a gente estivesse fazendo, né, só estivesse construindo de verdade, né, para deixar o formatado, a gente teria colocado H1,P, né, e definido numa única instrução. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Olha só, eu tenho
qual é a menor prioridade de todas aqui, né? Entre a externa, interna e inline, a externa tem a menor prioridade. Então, os parágrafos vermelhos, vamos ver qual que ficou vermelho? Nenhum. Mas por que será que nenhum ficou vermelho? Olha só, por que nenhum? Ó, temos 3 parágrafos, esse, esse e esse. Por que nenhum obedeceu? Nenhum ficou vermelho, na verdade. Olha aqui, ó. Por quê? Eu tenho isso que tem maior prioridade, então vocês vão enxergar alguns parágrafos verdes. E o que tinha a folha de estilo inline, né? Que é esse daqui, ó. Como é que ele se comportou? O único parágrafo ficou azul, porque ele obedeceu a folha de estilo, desculpa, inline, tá? Então, realmente, como há um conflito de definição de cores, né? O que ele faz? O regramento é essa aqui, depois a interna e a de maior prioridade de todas é a inline, tá? Por isso que a folha de estilos tem esse nome em cascata, é pela questão relacionada das prioridades, a quem que o navegador, né, obedece primeiro. Então, a prioridade menor de todas é as próprias configurações dele, ou seja, configuração relacionada à cor da fonte, essas coisas todas, já tem um conjunto de configurações pré-estabelecidas, e depois vem nessa sequência, sendo que a maior prioridade de todas é o inline, tá? Então, caso de conflito, é isso que vai acontecer, ok? Bom, vamos adiante aqui um pouquinho, né? Aqui a gente tem só uma sintaxe básica da regra, né? Se vocês forem olhar as nomenclaturas, eu tenho o seletor, propriedade e valor, né? Isso aqui tudo é uma declaração. Vamos ver um exemplo que fica fácil de entender, tá certo? Isso é a sintaxe da regra. Então, o que a gente tem? O seletor, é isso aqui, é o alvo da regra CSS. Então, é a tag HTML que será aplicada uma propriedade. Nesse caso, é o body, né? Então, eu vou aplicar uma propriedade ao body. Daí, a gente tem a declaração, que é tudo que vem entre chaves. E aqui dentro eu tenho a propriedade e o valor, ok? Assim funciona, né? É a sintaxe de uma regra do CSS, tá? Então, aqui a gente tem, né? Obviamente, mais um exemplo, né? Bem simples, mas então eu posso fazer isso, ó. A gente tem aqui o H1, né? E eu tô fazendo algumas configurações para ele. Eu posso botar várias, né? Várias regrinhas aqui dentro. Várias configurações sobre como vai se comportar a aparência do H1, tá? Então, a gente separa cada uma das propriedades por ponto e vírgula. Isso eu sou obrigada a fazer, tá certo? E a última coisa é a questão dos comentários, né? Para inserir um comentário dentro de um código CSS, eu vou colocar essa sintaxe aqui. Tem aqui, eu acho que eu fiz isso no nosso exemplo, então eu tenho aqui um comentário, tá certo? Bom, gente, eu deixei essa aula para vocês e 2 arquivos para vocês lerem, 2 arquivos PDF, que são coisas bem simples, mas eu preciso que vocês leiam. Na aula que vem, eu vou construir um exemplo, mas quem não tiver nem olhado aquele material, vai ficar difícil de entender. Então, são coisas bem simples, mas é que assim, acho que eu vou, nessa parte do relacionado ao CSS, eu vou fazer dessa forma, eu vou deixar material para vocês lerem, e nas próximas aulas, eu vou fazer um comentário, ou criar um exemplo, né? Ou seja, a gente vai trabalhar alguma coisa que seja mais complexa relacionada ao conteúdo, tá? Então, eu nem vou deixar a atividade para vocês, porque a gente está no início, mas tem 2 arquivos além dessa videoaula para vocês lerem, porque na aula que vem eu vou montar um exemplo relacionado aos arquivos que a gente trabalhou, tá certo, pessoal? Então, vocês têm uma boa semana e um bom feriado pela frente, ok?